Batidas, sons de passos, portas e janelas abrindo e fechando, objetos que caem ou que se transportam. Muitos desses fenômenos podem ocorrer no ambiente em que nos encontramos, causando medo e perturbação nos presentes. Fluido universal, princípio vital e perispírito são alguns dos termos utilizados por Allan Kardec para explicar o processamento das manifestações físicas dos espíritos, que também podem ser benéficas, como as materializações de espíritos luminosos. Fatos sobrenaturais ou fenômenos inexplicáveis? Ou então explicáveis segundo a doutrina espírita e o estudo de algumas leis? Devemos temer a ação dos espíritos? Como entender o fenômeno e lidar com esse tipo de manifestação espiritual? Esse é o tema que você vai agora ver no Despertar Espírita. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Você que nos assiste pela Web TV Nova Luz no Brasil e no mundo. Você que nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Que o Despertar Espírita seja mais um instrumento a serviço do Cristo e mais um caminho para a nossa iluminação pessoal. Esta é mais uma produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. A teoria das manifestações físicas foi estudada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, exatamente nos capítulos 4 e 5 da segunda parte. A doutrina espírita possui 5 obras em sua base fundamental, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o terapeuta holístico, escritor e expositor espírita Armando Falcone. Seja bem-vindo, Falcone, ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. O agradecimento é nosso. Então, Falcone, como é que nós poderíamos conceituar essas manifestações físicas? Allan Kardec, ao escrever o Livro dos Médiuns, que vai ampliar os nossos horizontes sobre a intervenção do mundo espiritual no mundo físico, ele divide os médiuns em 2 blocos. As mediunidades de efeitos inteligentes, como psicografia, vidência e outras mais. Audiência, clareaudiência, né? A psicografia mecânica direta e indireta e as mediunidades de efeitos físicos. Então, ele começa tecnicamente, com a sua logística, a fazer essa distinção. E a mediunidade de efeitos físicos é aquela que permite que os fenômenos sejam perceptíveis não apenas pelo médium ou pelos médiuns presentes, mas por todas as pessoas que estejam no ambiente. O médium vidente, ele percebe os espíritos, mas só ele percebe. Já na mediunidade de efeitos físicos, se temos batidas, barulhos, transportes, materialização ou qualquer outro fenômeno, será perceptível por aqueles que tenham mediunidade ostensiva, como pelos demais membros participantes da reunião. Agora, Armando, como é que um espírito ele pode movimentar objetos? Podemos tomar, por exemplo, a eletricidade. Nós temos todos esses equipamentos elétricos, eletrônicos na TV Nova Luz. Eles, cada um tem a sua particularidade. A câmera filma, o gravador grava, a lâmpada ilumina. Mas se não tiver a eletricidade, nós vamos ver os aparelhos sem uma funcionabilidade plena. E se não tiver o operador, também só a eletricidade e o equipamento em si não produzem os resultados. Nós poderíamos dizer então que temos o médium, que seria o aparelho, temos o espírito, que seria o operador. E no caso da eletricidade, essas forças que passam pelo perispírito e que liberam, seja o ectoplasma ou outras manifestações biológicas e etéricas que vão compor o fenômeno. Então, o fenômeno de efeitos físicos, o primeiro passo, há necessidade que tenha no ambiente alguém com a possibilidade mediúnica de doar estas energias
de ser um instrumento tangível pelos espíritos que desejam provocar o fenômeno. Agora, para nós compreendermos bem, ou pelo menos caminharmos nessa compreensão, seria interessante nós definirmos o que vem a ser o perispírito, o fluido vital, o ectoplasma, o fluido universal. Você pode nos trazer esse conhecimento? Nós temos primeiro o FCU, fluido cósmico universal, que os espíritos vão dizer a Allan Kardec que é a matéria primária, através da qual o pensamento dos desencarnados podem manipular uma série de energias e tudo no universo, tangível e intangível, visível ou invisível, as nossas percepções, é formado por fluido cósmico universal. Então este é o primeiro princípio. A matéria primária do universo recebe na doutrina espírita o nome de fluido cósmico universal. E, gente, é muito interessante, só fazendo um parêntese nisso que ele está dizendo, você pode aprofundar esse conhecimento numa outra obra de Allan Kardec, chamada A Gênese, no capítulo 14, sobre os fluidos. É um capítulo maravilhoso, que você realmente começa, em lendo aquele tratado fantástico, você começa a compreender todos esses fenômenos e compreender os fluidos. É uma coisa fantástica, né? A utilização e a manipulação destes elementos. O que é o perispírito? Nós temos o corpo biológico, matéria, mais ou menos 70% de água, dependendo do nível de obesidade ou não da pessoa. 29% de sais minerais e cerca de 1% de matéria que ainda vem sendo estudada no campo da biologia, que seria essa parte tão quintessenciada que os elementos materiais precisam da ligação espiritual. Muito bem, então o corpo biológico é isso. Nós temos o espírito desencarnado, fora da carne, na erraticidade. Chamamos de erraticidade na doutrina espírita tudo aquilo que acontece na dimensão não física. Os espíritos da luz, como os espíritos ainda de pouca luz, estão na erraticidade no mundo espiritual. Como que esse espírito desencarnado, numa determinada frequência, vai atuar no espírito encarnado que está em outra frequência, em outro arcabouço? Allan Kardec vai dizer que da mesma forma que a semente tem o perisperma que a envolve, nós temos o perispírito, um campo modelador da forma, um campo de energias que é parte composto pelos elementos materiais do planeta, da anatomia, da genética, da gênese biológica, e outra parte que é composta pelos elementos espirituais. É através deste perispírito que os espíritos conseguem atuar na matéria e que nós, por exemplo, durante o sono, conseguimos atuar no mundo espiritual de forma mais dinâmica. E aí o fluido vital? O fluido vital é o quantum de energia. Os chineses chamam de Qi, Tai Chi Chuan. Qi é a energia vital. Os indianos chamam de prana. Na doutrina espírita nós chamamos de energia ou fluido vital. Quando um espírito vai reencarnar ou encarnar, vale a pena ler e consultarem o Livro dos Espíritos, a questão 132, né? Qual o objetivo da encarnação? Para uns é prova, para outros é expiação. Quando um espírito vai encarnar, os espíritos benfeitores que avalizam o seu programa reencarnatório, conforme está em Missionários da Luz, capítulo 13 a 17, na reencarnação de Segismundo, eles calculam o tempo material que esse espírito precisa de ficar encarnado. E fazem uma impregnação magnética nos elementos genéticos materiais, nos elementos genéticos espirituais, nessa fusão, e ele recebe um quantum de energia. Isso é o fluido vital. Agora, Falcone, como é que os espíritos, com todas essas energias, eles funcionam para movimentar os objetos? Nós já intuímos que eles não pegam com a mão perispiritual. Como é que eles fazem para impulsionar os objetos ou levá-los de um local para o outro? Nós vamos observar isso em Jesus. Dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede, vestir a quem está nu.
Toda vez que isso fizerdes em meu nome, eu estarei contigo. Então, Jesus está dizendo que ele mesmo precisa das nossas mãos. Esse precisa, entre aspas, para que nós possamos crescer. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, se os espíritos necessitam desses recursos magnéticos, eles vão, com a ação do pensamento, nesse fluido cósmico vital, nesse campo de vitalidade que o médium tem, atuar e fazer com que, através do sistema endócrino e outros processos biológicos, o corpo, pelo estado de concentração, por tudo isso, exale estas energias que são chamadas de ectoplasma. Eles utilizam, manipulam este fluido, este tipo de energia combinado do médium e dos espíritos, e aí podem fazer os mais diversos fenômenos. Seja fenômenos de cura, seja fenômenos cirúrgicos, seja fenômenos de transportes ou de materialização com maior ou menor expressão. Que tipo de espíritos se ocupam com esses fenômenos? Nós vamos observar que para os trabalhos intelectuais, para fazer os cálculos matemáticos da ponte Rio-Niterói, foi uma equipe de alta envergadura em engenharia, com recursos e ajudas até do exterior. Não é isso? Então, para construir uma estátua do Cristo Redentor naquela altura aqui no Rio de Janeiro, foi necessário uma série de cálculos. Mas para o trabalho mais bruto, mais pesado, de transportar os elementos, de fazer o virar a massa, de fazer a concretagem, montar a armação de ferro, são pessoas de mais força biológica ou sem a necessária expressão intelectual. Da mesma forma no mundo espiritual. Quanto mais inteligente o fenômeno, maior a envergadura dos espíritos. Quanto mais grosseiros, menos envergadura intelectual nós vamos observar. Dessa forma, vamos lembrar que os espíritos que vieram, os espíritos batedores que provocaram os raps, aqueles barulhos com a irmã Fox, ou mesmo no princípio na França, eram espíritos de um princípio intelectual menos ativo. Os espíritos superiores podem até se utilizar, como os engenheiros e técnicos utilizam do peão, não é isso? Do trabalhador braçal, para o exercício dessas funções. Não quer dizer que não sejam espíritos de boa vontade, mas não são espíritos com ainda largos voos no campo da intelectualidade sobre as realidades espirituais e estas leis da intervenção do espiritual no material. Não se tratam de fenômenos de materialização, mas visando curas, com essas tamanhas especialidades que há necessidade de ter no mundo espiritual para se utilizar dessas energias para inocular no organismo do paciente, todos os processos de cura, aí nós já compreendemos que há intervenção de entidades de altíssima envergadura espiritual, não? Os amigos espirituais, a equipe médica espiritual, os espíritos que exercem a medicina no mundo espiritual, não querem concorrência e nem ocupar o campo daqueles encarnados que têm na medicina o seu labor e o seu ganha-pão. Quando eles atuam no campo de cura, na maioria das vezes, é para curar aquelas doenças que a medicina da Terra ainda não tem ação sobre elas. São aqueles processos que estão no perispírito. Por exemplo, se um espírito com problemas pulmonares muito sérios, nós tivemos um caso de tratamento numa reunião de efeitos físicos, em que chegou uma senhora, em que o seio dela exalava um líquido com um odor muito forte. E quando, no processo do passe, os médiuns videntes perceberam que havia um espírito abraçando-a pelas costas, que desencarnou por tuberculose numa encarnação passada sob a ação do comando dela. Ele agora a reconhecia encarnada, abraçava-a por trás e aqueles fluidos passavam para o plano material. Ela trazia, na época, isso já há mais de 30 anos, os raios-x e todos os exames demonstrando que não tinha nenhum problema orgânico. Neste caso, ela foi submetida a tratamentos espirituais de cura através da reunião de efeitos físicos própria para esse mistério e o processo em 2, 3 semanas. Toda aquela alteração orgânica que a medicina
comprovava, mas não tinha, verificava, mas não tinha como comprovar, foi cedendo na proporção em que o espírito foi sendo tratado e orientado para mudar o seu comportamento. Ela também recebeu orientação, mudou o seu padrão moral, mudou uma série de atitudes e houve benefício tanto para ela como para o espírito que a envolvia neste processo. Então, no campo da cura, o elemento principal que eles vão utilizar é o magnetismo através da água. Numa reunião de efeitos físicos, certa vez, eu perguntei para o espírito-chefe da equipe médica como é que eles faziam para fluidificar a água. Porque a gente via a água na garrafa transparente, né? E de repente era como se pingássemos gotas de leite dentro da água e ela começava a ficar turva, opaca. Perguntei para ele, como é que vocês fazem isso? E ele nos mostrou pela evidência, ele disse assim, é muito fácil. E vou te dar um exemplo, como ele fez. Imagine que a molécula de H2O é nessa posição. Nós aplicamos magnetismo e invertemos ela. Mudamos a posição e, sentido figurado, como uma colher, enchemos de fluido espiritual. Olha só, eles mudavam a anatomia atômica, nuclear, os termos aí podem usar na física quântica o que quiser, e ali faziam uma impregnação. A água ficava leitosa, às vezes ficava perfumada, a pessoa tomava e tinha os benefícios. Eles podem... Como é que o passe age? Poucas pessoas param para imaginar isso. O passe é aplicado sem o contato com as mãos. Os espíritos atuam no magnetismo do médium, nos recursos do ambiente e vão fazer uma impregnação naqueles 70% de água que está no corpo do paciente. Modificam o campo energético e estrutural desta água. Reforçam-na com elementos magnéticos superiores. Se a pessoa sai do centro e mantém o padrão moral, evita comentários inconvenientes, evita televisão ou computador ao chegar em casa, durante o sono da noite, aqueles elementos são absorvidos em níveis mais profundos. Mas, se já sai da câmara de passe com pensamentos inconvenientes, pensando na novela ou no filme ou nisso ou naquilo que vai assistir em casa, e muda o seu padrão antes de chegar na esquina, é como querer colocar fumaça dentro de uma fronha de linho. Sai tudo pelos poros. Por isso o tratamento feito pelos espíritos é extraordinário. Mas poucos somos aqueles que os aproveitamos ao longo da semana. Por isso diz Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. Traduzido em bom português, faça da sua parte que eu te ajudarei. Aqui agora, neste momento, no estúdio da TV Nova Luz, o número de espíritos que estão atuando em nosso benefício, quando cada um dos ouvintes em casa, cada um dos internautas acompanharem este trabalho, o vídeo, a mensagem por sintonia vai impregnada de forças positivas. Agora, se a pessoa assiste o programa fumando um cigarro, com um palavreado inconveniente, num padrão vibratório inconveniente, vai absorver um percentual mínimo. Mas se o faz com unção religiosa, diz Jesus, onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, eu estarei entre elas. Podemos usar a internet hoje, esta ferramenta exuberante, para nos mantermos vinculados o maior número de horas. Já não é mais necessário ir ao centro espírita somente. Eu posso levar o centro espírita para a minha casa. A TV Nova Luz é esta ferramenta. A Rádio Evoluir é esta ferramenta. A Rádio Rio de Janeiro é esta ferramenta. De levar até o lar, até o automóvel, até o iPhone da pessoa interessada, essa mensagem dinâmica da doutrina espírita. São os tempos atuais. E qual o papel do médium em toda essa tarefa? Eu sou músico e sou maestro. Toco clarineta, toco saxofone. Participei aqui no Rio de Janeiro há muitos anos da Banda Sinfônica Show do Primeiro Exército. Eu sou a 5ª geração de músicos e maestros. Então o médium é o instrumento. Seja um cavaquinho, 4 cordas. Seja um violino, 4 cordas. Um violão de 6 ou de 7 cordas. Ou uma harpa com 40 e tantas cordas. Se houver uma afinação no conjunto, o músico poderá exercer sobre estas cordas, tangendo ou tocando,
coisas maravilhosas. Se o músico é bom, mas o instrumento tem cordas desafinadas, ele poderá tanger, mas só conseguirá o resultado dinâmico positivo de acordo com aquilo que o instrumento oferecer. Então nós, os médiuns, precisamos e devemos lembrar que a nossa missão na Terra não é nos tornarmos santos. Ainda não estamos neste nível, mas nos santificarmos diariamente. Mateus Fernandes Fraga, o espírito amigo da nossa instituição, Anita Borella, ministra da Colônia Regeneração, que é para a Zona da Mata de Minas Gerais, o que é nosso lar para o Rio de Janeiro, ela é ministra no Ministério do Auxílio, eles nos dizem da necessidade do médium manter um padrão de higiene. Se o corpo, como diz o povo da roça, que um dia a terra há de comer, necessita de banho, shampoo, sabonete, creme dental e N outros processos de higiene, imagina o espírito que é eterno. Imagina nós que vamos acordar no mundo espiritual com os odores consequentes do nosso modo de pensar, falar, agir e ser. Então, o médium não precisa de ser santo, mas é aquele companheiro, como diz Allan Kardec, que deve ter na pauta ser hoje melhor do que foi ontem, para ser amanhã melhor do que é hoje, constantemente. Nos Alcoólicos Anônimos nós temos uma mensagem de abstinência só por hoje. O médium precisa de guardar as devidas proporções, lembrar, só por hoje eu assumo o compromisso de mais higiene nos meus pensamentos, na minha fala, nos meus comportamentos. E passo a passo, como dizemos em italiano, piano piano si va lontano, passo a passo se vai ao longe. Chegamos à santificação, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. E quem não é médium, pela mesma forma, porque a mediunidade está presente em todos nós. Muito bom. Bem, gente, olha, nós vamos agora fazer um rápido intervalo. E no próximo bloco, o Armando Falcone vai falar sobre o que nós podemos fazer se ouvirmos esses ruídos ou essas vozes em casa e vai nos falar também sobre as suas experiências nas reuniões de materialização.